Olá, irmãos, graça e paz. Neste 15 de novembro, onde todos estão votando, nós achamos interessante fazer um pequeno comentário sobre o versículo 1 do capítulo 13 de Romanos. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Deveres é algo que nós temos que considerar como ser humano. O que devemos a Deus como deveres? Adoração. Nós fomos chamados e criados para adorar a Deus. Além de adorarmos a Deus, nós devemos amar a Deus, porque Deus nos amou de uma tal forma que mandou o seu Filho para que nos resgatasse e fizesse de nós vasos novos. O que nós devemos a Deus? Uma aspiração de andar na presença dele, de ser como ele, na pessoa de Jesus Cristo, aspirarmos viver para agradá-lo, aspirarmos para sermos semelhantes a Cristo. O que nós devemos a Deus também? Segurança. A palavra de Deus nos garante que este Deus nos avisa para não temermos. Por que não temermos? Porque Ele vai estar cuidando de nós, vai estar nos protegendo, vai nos proteger, vai nos livrar de todas as astutas ciladas de Satanás, vai nos livrar dos nossos inimigos, como diz os textos do Antigo Testamento, onde o povo de Israel tinha esse clamor da segurança que Deus poderia e lhe oferecia. Nós devemos a Deus como deveres gratidão porque Deus cuida de nós. Deus tem uma preocupação, se nós pudermos usar essa expressão tão interessante em relação ao ser humano, que desde o momento que foi criado o ser humano, Deus, assim que ele comete o deslize, Deus promete a nossa salvação, e nos promete que alguém vai esmagar a cabeça da serpente, e esse alguém é Jesus Cristo. E ele faz isso, ele cumpre exatamente isso. Então nós temos que ser gratos, porque ele olhou para nós, nos tirou do caminho do inferno e nos trouxe para a vida eterna na presença dele. Nós também temos o dever de obediência a esse Deus. Então, são deveres que nós temos que demonstrar a cada dia com o Senhor. Adoração, amor, aspiração, nesse sentido como nós conversamos, segurança, gratidão, ser grato a Deus. Você está aqui, você respira porque Deus permite, e obedecer a esse Senhor, porque quando Ele só pede isso, que nós o amemos, que nós o obedeçamos, que Ele vai cuidar de nós. O que devemos, como diz o texto, aos homens, deveres que nós temos com os homens: boa vontade, de estar abençoando o nosso próximo, de estar orientando o nosso próximo, de estar amando o nosso próximo, como o próprio texto nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Boas palavras, nós devemos boas palavras, falarmos com pessoas, orientarmos, ajudarmos, sermos pessoas brandas ao falar, porque o texto da palavra nos diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra tranquila, ela traz coisas boas, faz com que a pessoa cresça, faz com que as pessoas tenham prazer em ouvir cada um de nós. Então nós devemos aos homens boa vontade de estarmos juntos, boa palavra ou boas palavras para abençoarmos pessoas, e boas realizações, darmos exemplos, sermos motivação para os outros, através das nossas realizações, onde as pessoas podem admirar
Então, dentro do texto que nós lemos, tudo isso vem de Deus, tudo isso parte de Deus para nos orientar, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos dá essa orientação. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, tudo vem de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Então, cumprir o dever é uma exigência de Deus, ou a exigência de Deus é justa. Podemos andar nessa dependência. Negligenciar isto é roubar a Deus, desobedecer a Deus, descumprir as suas orientações, descumprir os seus mandamentos. Então nós vamos ter que arcar com essas consequências. Deixarmos de abençoar os nossos vizinhos, nossos familiares. Então é roubar os nossos vizinhos, em termos de deixar uma boa palavra, sermos uma motivação para essas pessoas, e cumprir o dever. Se nós não fizermos isso, é roubar a nós mesmos. Que Deus nos deu a capacidade de estarmos neste mundo para servir, para abençoar pessoas, para fazer com que pessoas olhem para nós e vejam a semelhança de Cristo, veja o Espírito Santo de Deus em nós e nos veja com bons olhos. Então, como cristãos, esse versículo nos chama a atenção para nós cumprirmos deveres que Deus coloca à nossa disposição. Que Deus nos abençoe.